Bem, amigos, abra comigo a sua Bíblia nesta noite no Evangelho de Lucas, e o capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, e nós lemos estas palavras maravilhosas do versículo de número 46. Lucas, capítulo 1, versículo 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bem, o título dessa breve meditação do Evangelho nesta noite é este: o testemunho de Maria. Bem, queridos, esse é o testemunho próprio de Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, a respeito da bondade, da graça de Deus. Aqui Maria, neste cântico do versículo 46 em diante, ela exalta a Deus, ela louva ao Senhor, ela glorifica ao Pai de misericórdias, e de uma maneira simples, em uma oração cantada, ela exalta a Deus pelo seu muito amor e por sua misericórdia sobre ela mesma. Este hino de louvor e adoração a Deus tem sido muitas vezes chamado de Magnificat. O hino de Maria magnifica a Deus, glorifica a Deus, exalta o Senhor. E nessa noite, no tempo que nós temos diante de nós, o nosso objetivo é seguir por essas palavras, contemplando aqui coisas profundas, coisas, preciosas da palavra de Deus, aquilo que está contido nessas palavras. Bem, este é o chamado Cântico de Maria, a oração cantada de Maria, exaltando a Deus, louvando ao Senhor pela sua imensa salvação. Bem, ela fala neste cântico, nessas palavras, sobre a graça de Deus para a salvação, isto é, a graça, como a salvação é um dom, uma dádiva da graça de Deus. Ela fala também sobre a fé necessária para a salvação. E Maria também, em seu cântico e oração, fala sobre a misericórdia de Deus, que é a causa pela qual homens e mulheres pecadores como nós não somos consumidos pela ira e justiça de Deus, a imensa misericórdia do Senhor. Ela fala sobre a santidade de Deus. E aqui nós temos, nessas palavras de Maria, um retrato de uma mulher convertida, de uma mulher salva, e nós queremos realmente nesta noite ouvir dos seus próprios lábios a sua história. Bem, queridos, nós começamos aqui no versículo de número 18, ou melhor, no versículo de número 26. Mas antes de lidarmos com este versículo, é bem provável que Maria, quando pronunciou essas palavras, era uma jovem no final da sua adolescência, algo em torno de 18, 20 anos de idade. E você pode tomar essas palavras do versículo 46 em diante como uma espécie de declaração de Maria, como se ela estivesse escrito em seu diário algo sobre Deus. Não estou dizendo que ela tinha um diário, mas porque essas palavras são tão pessoais, tão íntimas, é como se ela estivesse escrito ali aquilo que Deus fez por ela em sua vida. Você percebe este tom no versículo 46 em diante, algo bastante pessoal de sua experiência com Deus. Então ela escreve sobre estas coisas, sobre a maneira como Deus lidou com ela e a sua experiência de conversão. Bem, ela fala sobre duas grandes bênçãos recebidas também nesse texto. A primeira bênção foi a bênção de sua própria salvação, e nós veremos isso, como ela menciona isto. Então, posteriormente, uma segunda bênção de ser escolhida por Deus como aquela mulher que haveria de ser, ou de dar o ventre para o nascimento do Salvador de Jesus Cristo que viria ao mundo. Duas grandes bênçãos, a sua própria salvação, então a grande bênção da instrumentalidade na mão de Deus, de ser o recipiente passivo pelo qual Cristo viria a este mundo. Bem, o versículo de número 26, então. Nós lemos que no 6º mês, isto é, no 6º mês de gravidez de Isabel, a sua prima, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, isto é, da descendência do rei Davi, e o nome da virgem era Maria. Tremendo. O nome dela era Maria. O nome Maria é o mesmo nome do Antigo Testamento Miriam, que no grego é Maria, ou Mariam. Miriam, a irmã de Moisés e Arão, todos se lembram. E ela também era descendente de Davi, ou da família de Davi, uma pessoa da tribo de Judá. Todos recordam que Israel era dividido em várias tribos, os filhos de Jacó, de Israel. E Maria descendera da tribo de Judá, de onde também descendera o rei Davi. Bem, o anúncio do mensageiro do Senhor, e anjo significa mensageiro, é trazido a Maria, dizendo a ela que ela foi escolhida por Deus para uma grande missão,
que ela seria um instrumento de bênçãos na mão de Deus e que ela tinha uma tarefa também diante dela. Não só a bênção de trazer o Salvador em seu ventre a este mundo, mas a tarefa de, junto com seu esposo José, criá-lo até a idade adulta dos 30 anos, quando na sociedade judaica um homem chegava à maturidade. E naquela idade o Senhor então inicia o seu ministério pregando o Evangelho em toda parte. Bem, queridos, nós lemos que ela foi agraciada, recebeu uma grande dádiva, mas não por causa de qualquer mérito pessoal, não por qualquer mérito intrínseco a ela mesma, mas puramente pela graça de Deus. É isso que está nessas palavras: salve agraciada, alguém que recebeu uma graça, um favor da parte de Deus, ser a mãe da humanidade física do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel a Maria na Galiléia e Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dela era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E essas são palavras muito interessantes no versículo 28, se você observar por um minuto. Observe o que o anjo diz no versículo 28. E vindo o anjo, disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Salve, isto é uma saudação. O anjo não está adorando, o anjo não está reverenciando ou adorando a Maria, ele está saudando. Esse é o significado da palavra saudação. Saudações, Maria. Saudações, agraciada. Ele está muito simplesmente saudando a ela. E ele diz agraciada. Observe que ele não diz saudações, Maria cheia de graça, mas salve agraciada. Agraciada quer dizer favorecida. Alguém que recebeu uma graça, um favor da parte de Deus. Alguém que foi abençoado, e assim nós lemos: saudações, favorecida, ou salve agraciada, o Senhor é contigo. Bem, o anjo a saúda desta maneira, porque imediatamente ele passará a dizer a ela qual é a graça, qual é a dádiva que Deus lhe dará. E a saudação continua: salve agraciada, saudações, favorecida, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendita ou feliz, alegre, entre as demais mulheres de Israel. Bendita és tu entre as mulheres, isto é, entre todas as mulheres de Israel. Da tribo de Judá, descendente de Davi, Maria receberia de Deus uma grande dádiva, um grande, imenso privilégio de ser a mãe humana do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos essa saudação, saudação agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Observe que o anjo não diz: bendita és tu acima de todas as mulheres, mas entre as mulheres. Isso é muito importante. Porque ele diz isso, ele não diz bendita és tu acima de todas as mulheres, mas entre as mulheres, porque não havia nada na pessoa de Maria que a distinguia de outras mulheres em Israel, ou que a colocasse acima das demais mulheres. Assim o anjo diz: feliz ou bendita és tu entre as mulheres. Isso marca o fato de que Maria, como você e eu nesta noite, como todos os descendentes de Adão e Eva, nasceu neste mundo, nasceu de carne e osso como você e eu. Maria não era uma pessoa sobrenatural, e é por isso que ele diz agraciada entre as mulheres. Uma entre muitas mulheres, porém alguém que haveria de receber um grandioso favor de Deus. Bem, ele diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Bem, você deve recordar o porquê disso, porque o desejo de toda mulher, de toda jovem em Israel, que descendesse da tribo de Judá, da linhagem de Davi, era ser escolhida por Deus como a mãe do Messias. Bem, toda jovem que fosse descendente da tribo de Judá e da linhagem do rei Davi, acalentava em seu coração a esperança de ser chamada por Deus para ser o recipiente, a mãe do Messias que haveria de vir. Maria não era a única entre as mulheres de Israel, dessa tribo e dessa descendência, que tinha essa esperança. Era uma esperança aberta a todas as mulheres dessa tribo e da descendência de Israel, de dar à luz ao Messias. É por isso que era uma grande tragédia para uma mulher naquela época ser estéril, porque isso lhe cortava da possibilidade de ser a mãe do Messias que viria ao mundo. Bom, nós sabemos, os judeus sabiam que os critérios para a vinda do Messias era esse, que ele seria um descendente do rei Davi e que seria da tribo de Israel. Mas havia muitas mulheres que se enquadravam nesse critério. Assim ninguém poderia dizer quem seria a mãe do Messias.
De modo que todas as mulheres de Israel acalentavam então essa esperança, sendo da tribo de Davi ou de Judá, descendente de Davi, a esperança de ser então a mãe do Messias. Todas as jovens tinham essa esperança. Mas a notícia do anjo a Maria, na verdade, a perturbou. Nós lemos aqui no versículo 29. Observe comigo. E vendo o anjo, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Muito interessante. Observe que Maria, ela se turbou não com o anjo, mas com a palavra do anjo, a mensagem do anjo. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Bem, porque ela não se turbou em ver um anjo? Bem provável que, certamente, na verdade, que nesta época ela já era uma mulher salva, convertida. E como uma mulher espiritual do povo de Israel, que estava acostumada a ver milagres, ou ouvir sobre a vinda de anjos ao seu povo, e receber informação, isso não era algo chocante para ela. Então, quando o Senhor envia este anjo para ela, ela não se turba completamente com a presença do anjo de alguma maneira, mas sim com a mensagem, com aquela saudação. E é por isso que nós vemos essa palavra, então. Por que ela se turbou, amigos, ao ouvir aquela saudação? Bem, porque eu creio que aos seus próprios olhos, ela não se considerava uma pessoa digna de ser a mãe do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Ainda embora, como uma jovem de Israel, descendente do rei Davi, da tribo de Judá, é bem provável que ela não se via como uma pessoa para quem lhe seria dada essa imensa dádiva de Deus. Por quê? Bem, deixa-me explicar. Porque ela se considerava como uma pessoa muito humilde, muito simples, baixa socialmente aos olhos das pessoas e aos olhos de Deus. Ela nos diz isso no versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, veja, porque atentou na baixeza de sua serva. Deixa-me explicar algo importante, queridos. Na mentalidade de Israel, cada jovem, cada criança nas sinagogas era ensinado que o Messias viria, mas de uma maneira errada era ensinado àquele povo que o Messias seria um rei político que se assentaria no trono de Davi em Jerusalém, que livraria Israel do poder dos romanos e traria de volta àquela terra, aquele período de ouro, de glória e de prosperidade de Davi e de Salomão. E assim, se o Messias viria de uma descendência real, bem era esperado que ele nascesse em um palácio, entre pessoas ricas, entre pessoas de posse, entre pessoas intelectuais. E assim Maria não esperava que uma moça de Nazaré, uma cidade desconhecida, Nazaré dos gentios, longe, pobre, humilde, fosse dada esta graça, porque equivocadamente na mente dos judeus havia essa ideia de que o Messias seria um rei político e não apenas um salvador que morreria na cruz. Eles não aceitariam isto. E assim ela se turba com esta salvação, com essa mensagem, e nós ouvimos essas palavras no versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava, isto é, pensava, que tipo de saudação seria essa? Bem, mais um anjo anima Maria. E nós lemos no versículo 33, ou melhor, no versículo seguinte, diz-lhe então o anjo, versículo 30, Maria, não temas, não se turbe, não tenha confusão em tua mente, porque achastes graça, favor, isto é, diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Então o anjo anima Maria. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, espiritualmente falando, obviamente, e reinará eternamente na casa de Jacó, uma representação de Israel, ou da igreja, e o seu reino não terá fim. Bem, queridos, o Messias deveria nascer num berço humilde, como um servo, para se humilhar. É por isso então que Deus escolhe uma mulher assim, de Nazaré, de uma região desconhecida, humilde como Maria. O plano de Deus para a salvação, ouça essas palavras, ele virá, o seu nome será o Salvador, então ele reinará, como Davi reinou. Pois embora Davi reinasse politicamente, por um período curto, com a força da espada, Jesus Cristo, o Salvador, haveria de reinar pela graça nos corações de milhões de almas, e para sempre, pessoas que o buscariam um dia, e se entregariam a Ele, e receberiam o seu perdão, então Ele reinaria em suas almas, e no novo céu e na nova terra que um dia Ele haverá de criar. E o nome dele será chamado Jesus, versículo 31, e chamará o seu nome Jesus. Você sabe qual é o significado do nome Jesus? Bem, Jesus é o nome grego de Josué, do Antigo Testamento. E Josué significa Deus é a salvação.
ou do Senhor é a salvação. É interessante. E o seu nome será a salvação de Deus, porque foi para isso que Jesus veio a este mundo. Para salvar aquilo que se havia perdido, para reconciliar homens e mulheres necessitados com Ele mesmo. A palavra de Deus nos informa e nos diz que em nenhum outro homem ou mulher na face da terra há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens por quem devemos ser salvos. João Batista, que viria primeiro que Jesus, preparando o caminho para Cristo, quando ele viu Jesus Cristo, ele apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Salvador Jesus Cristo vindo a este mundo. E no versículo 35, então, nosso tempo corre. E respondendo o anjo, disse: ele descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Será uma obra miraculosa, Maria. Não haverá intervenção humana. É o Senhor que haverá de fazer isso, Ele mesmo virá a este mundo. Então, de volta ao versículo 32. E será grande o seu nome, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. E no versículo, então, 34, nós temos a resposta de Maria a esta mensagem. E ela diz: como será isso? Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, obviamente, ela conhecia muitos homens, mas o que ela quer dizer é que ela não conhecia nenhum homem fisicamente. Ela não estava casada ainda. Ela estava noiva de José, mas o casamento ainda levaria alguns meses. Normalmente, o casamento entre o noivado e a consumação era em torno de 10 meses, 11 mesmo, em Israel. E ela estava esposada, esperando o momento certo para o casamento. E assim ela pensa: como isso pode ser, visto que ainda não conheço nenhum homem. E a resposta do anjo é tremenda nessas palavras. Oh, queridos, ouça essas palavras. Respondeu o anjo, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Maria, não haverá participação de um homem humana. Essa será uma obra de Deus. Quem haverá de vir a este mundo é o Criador, o Salvador. Então nós temos a resposta de Maria aqui. Essa não foi uma pergunta de incredulidade. Ela não perguntou: não sei se isso vai acontecer, não tenho certeza. Não, ela queria saber de que maneira. Foi uma pergunta sincera e honesta. E o anjo vem ali dizer que isso seria uma obra do Espírito Santo de Deus e que não haveria participação de um homem. José, não seria contado nesta obra, mas seria uma obra do Espírito Santo de Deus para trazer o Filho de Deus a este mundo. Bem, observe a maneira gentil do anjo repreender a Maria no versículo 35. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então ele será chamado Filho de Deus. Maria, não se esqueça, isso é Deus, Deus Todo-Poderoso, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Você não se recorda? O teu Deus, o Deus de Israel, que faz coisas miraculosas, que deu a Abraão e a Sara, pessoas com 100 anos de idade quase, um filho, Isaac, e toda a tua nação veio. E ele repreende gentilmente a Maria, encorajando-a também com esta notícia. Porque Deus, Maria, para ele nada é impossível. Então, versículo 36, eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquele que era chamado estéril. Bem, o anjo a encoraja e diz para ela: olha, algo miraculoso já está acontecendo. A tua prima, avançada em idade, que também é estéril, está concebendo um filho, e esse seria João Batista. E ela verificará essas coisas mais adiante. Então João Batista virá ao mundo. Queridos, as palavras que o anjo disse a Maria com respeito à sua prima Isabel criaram uma grande impressão no coração de Maria. Isabel era sua prima mais velha, já bem avançada em anos. Uma mulher estéril, avançada em anos, ter um filho. Isso causou uma impressão nela. E ela desejou então visitar Isabel para confirmar essas coisas. E assim Lucas nos diz que ela viajou de Nazaré, do norte de Israel, para o sul em Judá. Versículo 39 e 40. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e ali saudou então a Isabel. Bem, ela viajou do norte, isto é, da região da Galileia, para o sul, região montanhosa, provavelmente para a cidade de Hebrom, próximo a Jerusalém. Nós não sabemos a maneira dessa viagem. Bem provável que ela não tenha ido acompanhado de José, eles não estavam formalmente casados ainda. Mas certamente ela não foi sozinha. Uma moça desposada, noiva, não poderia viajar sozinha naquela época. Talvez ela tenha descido para uma daquelas festas judaicas que acontecem ao longo do ano.
e ter ido a Jerusalém, e ali se encontrado com Zacarias, que era o sumo sacerdote na época, então com ele, vindo à sua casa, se encontrar com Isabel. Então essas palavras do versículo 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto, isto é, aquilo que haverá de nascer do teu ventre. De onde me provém isto? A mim, que me venha visitar a mãe do meu Senhor, e não a minha senhora, mas a mãe do meu Senhor. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha, isto é, João Batista, saltou de alegria dentro do meu ventre. Queridos, aqui está um encontro maravilhoso entre duas primas. A reação daquele bebê no ventre, João Batista, o profeta que viria, preparando o caminho para o Senhor. E Maria ficará ali por 3 meses, como nos diz Lucas no versículo 56. Maria ficou com ela, Isabel, quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Bem, nós não sabemos se ela ficou até o tempo em que João Batista nasceu, ou logo antes ela voltou então para Galiléia. Mas o fato é que ela ficou ali compartilhando com Isabel, louvando ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Deus estava fazendo, tanto na vida de Isabel, quanto na sua própria vida, e o Messias que viria a este mundo. Algo tremendo, algo maravilhoso. Então ela volta para Nazaré, mas antes de voltar, e nós chegamos ao nosso ponto, ela declara essas palavras tão profundas, tão gloriosas, este cântico de louvor e adoração a Deus, versículo de número 46 em diante, mas antes o versículo 45. Disse Isabel sobre Maria: Bem-aventurada a que creu, tremendas palavras, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada a que creu, queridos. Maria creu na palavra de Deus pelo anjo, e como aconteceu com Abraão no passado, que creu também que um filho lhe seria dado, aquela fé lhe foi imputada da parte de Deus como justiça. E nós vemos que ela creu e se submeteu. O versículo 38 diz: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então não é de surpreender que o anjo se ausentou, porque a sua missão tinha terminado ali. Queridos, fé, crer, é algo tremendo na palavra de Deus, a Bíblia. A evidência de que Maria creu foi a sua submissão. O que é a fé? Bem, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. O que é a fé, amigos? A fé não é pensamento positivo. A fé não é fechar os olhos, torcer o dedo e achar que alguma coisa vai acontecer. Fé não é uma crença cega, por exemplo. Quando eu digo eu tenho muita fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai acontecer, não, isso não é fé, isso é crendice. Isso não é a fé da Bíblia. Essa não é a fé de Maria. Isso é nada mais do que credulidade, crendice. Fé é uma confiança e uma dependência na verdade da mensagem de Deus. Nós vemos que Maria creu na mensagem. Isto é fé. Quando ela é depositada na verdade. A Bíblia fala sobre uma fé que engana, uma fé que crê em mentiras. A Bíblia fala sobre uma fé que mata, a fé que crê em coisas que não estão de acordo com a salvação da palavra de Deus. A verdadeira fé é uma dependência e uma confiança na palavra revelada de Deus. Isso é fé, submissão, obediência à palavra de Deus. Eu devo te perguntar, você tem fé? Qual a tua fé? A tua fé, a tua crença é algo que você recebeu dos teus pais por tradição, que te foi passada, seja ela qual for. Mas eu devo te dizer que isso é nada mais do que crença e não fé, segundo a palavra de Deus. Você já checou aquilo que você crê? Você já checou a sua fé, a sua crença, aquilo que você recebeu e tem praticado e vivido? Será que você algum dia já parou e comparou essas ideias, essas instruções com o crivo da palavra de Deus, a verdade de Deus revelada no mundo? Se você não fez, talvez tudo que você tenha é nada mais do que uma mera crendice e não a fé da palavra de Deus. Como você sabe se a tua fé vem de Deus ou da tua imaginação ou da tradição de homens? Por melhor que sejam essas tradições, por mais bem intencionado que sejam esses ensinos, como você pode saber? Bem, queridos, como eu posso saber nesta noite se aquilo que eu creio é verdadeiro ou falso?
Qual é, em outras palavras, a base da verdade? Bem, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele define a base da verdade, quando lá em João capítulo 17, versículo 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A base de toda a verdade é a Bíblia. E se aquilo que eu creio nesta noite é diferente do aquilo que a Bíblia ensina, se aquilo que eu creio nesta noite está baseado em tradições humanas e não na palavra de Deus, eu devo te dizer que você não crê na verdade da palavra de Deus e a tua fé não é fundada e fundamentada na verdade de Deus e você está em grande perigo. O Senhor Jesus Cristo um dia disse: passem o céu e a terra, mas as minhas palavras, a Bíblia, nunca passará. A palavra de Deus é a base da verdade e essa é a primeira lição que nós aprendemos de Maria. Ela creu, mas não creu em seus pensamentos e imaginação. Ela creu na mensagem enviada de Deus. E essa mensagem está agora registrada na Bíblia, para você e para mim nesta noite. Bem, fé e submissão a Deus, a palavra de Deus, não a ideias humanas, não a tradições humanas, somente a palavra de Deus é digna de nossa dependência e confiança. Maria creu, versículo 45, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem, certamente, essa não foi a primeira vez que Maria creu. Essa, no versículo 46, é a declaração, a atitude de alguém que já tinha crido antes. Alguém que um dia já tinha buscado a Deus, crescendo no meio de Israel, ouvindo a palavra de Deus nas sinagogas, aprendendo sobre o Messias, sobre as profecias, sobre o Deus verdadeiro, um Deus que não pode ser transformado em uma imagem, o Deus santo, justo, a salvação que vem por meio da graça. Ela creu, ela reconheceu seus pecados e ela se voltou a Deus um dia para a salvação, crendo e se submetendo. Então agora ela pode mais uma vez crer nesta mensagem que lhe foi dada. Ela um dia creu, um determinado momento da sua vida, na adolescência talvez, na infância, ela se voltou ao Senhor e respondeu a mensagem da palavra de Deus. E agora ela pode dizer essas palavras maravilhosas e nós queremos gastar o restante desse tempo juntos aqui. Versículo 46. E disse então Maria. Bem, queridos, essas palavras são muito importantes. Observe que Lucas diz: e disse então Maria. Amigos, esse é o testemunho de Maria. As suas próprias palavras. Aqui não está o testemunho da igreja sobre Maria, mas o próprio testemunho dos seus lábios. Suas próprias palavras sobre si mesma e sobre a grande graça e favor que ela recebeu de Deus. E disse então Maria. Esse é um hino, uma oração de louvor e celebração a Deus. Maria, ela adora a Deus. Ela engrandece a Deus, um reconhecimento grato da verdade de Deus que se cumpre na vida dela. E ela adora a Deus por duas coisas. Eu gostaria que você marcasse assim tua mente nesta noite. Primeiro, você verá isso, ela adora a Deus por sua própria salvação recebida de Deus. E então ela adora a Deus pelo imenso privilégio, a dádiva de ser o ventre pelo qual o Salvador viria a este mundo. Eu gostaria que você considerasse isso com calma nessas palavras, porque nós veremos isso. A primeira grande bênção, o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua própria salvação. E ela inicia com essas palavras: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma proclama a grandeza do Senhor. E a palavra Senhor aqui é a tradução do nome de Deus, Jeová. A minha alma engrandece a Jeová. E o meu espírito, são termos sinônimos aqui, dentro de mim, ela diz. Eu louvo ao Senhor. Eu exalto, eu levanto a honra do Senhor e o adoro e o louvo e o engrandeço. A minha alma dentro de mim, eu engrandeço ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. A minha alma e o meu espírito louva ao Senhor. Por quê? Por que ela faz isso? Ela nos diz: porque Deus é meu Salvador. Observe, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela diz: Deus é meu Salvador. Veja o que Ele fez por mim. Ele um dia me salvou. Ele um dia me resgatou. Ele um dia transformou a minha vida e me deu o perdão de meus pecados. Deus é o meu Salvador. Ele um dia ouviu o clamor de arrependimento do meu coração e a confissão dos meus pecados a Ele e me deu uma resposta de perdão e me salvou do juízo e da condenação. Queridos, ela diz: quando eu vim a Ele, arrependimento, isto é, Ele ouviu
e me salvou. Ela fez como Davi, o seu descendente, no Salmo de número 32, versículo 5. Então clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha oração, e me tirou de um lago, de um lamaçal do pecado. E removeu toda a minha culpa, e me deu salvação, e agora então eu exalto, eu louvo, eu engrandeço ao Senhor. Esse é o cântico de Maria. É o cântico de alguém perdoado, que louva pela alma por tão imensa salvação. Queridos, é tão maravilhoso ver isso aqui no texto grego, é tão pessoal. Na verdade ela diz o seguinte: eu louvo a Deus, Salvador meu. Ele veio à minha vida, Ele se revelou por sua graça, Ele ouviu o clamor do meu coração, Ele se fez o meu Salvador. Eu louvo a Deus, Salvador meu. Observe com clareza, ela não diz eu louvo a Deus por ser um Salvador, ela não diz eu louvo a Deus porque Ele é o Salvador de homens e mulheres pecadores, mas eu louvo a Deus, Salvador meu, porque salvou a mim, porque ouviu o meu clamor. Queridos, se alguém tem ou um dia precisou de um Salvador, é porque essa pessoa precisa ser salva. Se alguém é um Salvador para outro alguém, é porque ela salvou de alguém. De que Maria foi salva? Obviamente, como todo homem e mulher nascido sobre a face da terra, descendente de Adão e Eva, Maria também nasceu em pecados, como diz o seu parente Davi no Salmo 51, versículo 5. Em pecados me concebeu a minha mãe, em pecados eu entrei neste mundo. E é sobre o pecado que ela está falando aqui, isso é óbvio. O pecado original, Davi expressa essa verdade. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus, que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por ele o pecado se espalhou por todos, e é sobre isso que ela louva a Deus. E de fato é, porque lá em Mateus capítulo 1, no versículo 21, nessa mesma narrativa, quando o anjo agora vem a José, ouça essas palavras, o anjo dizendo a José, Mateus 1, 21, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Maria sabia muito bem que o Messias viria para salvar de pecados, e assim ela louva ao Senhor pela salvação e o perdão de seus próprios pecados, por sua regeneração, porque ela encontrou graça ao Senhor quando ela creu. Maria recebeu a salvação, e ela louva a Deus por isso. É por isso que ela chama ao Senhor de Deus meu Salvador. Como foi que Maria foi salva, perdoada, feita uma filha de Deus? Bem, eu devo te dizer que a mensagem da palavra de Deus é que uma pessoa é salva somente pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Foi pela graça, pelo favor de Deus. E essa verdade está aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde Paulo diz essas palavras, atente para isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Graça, queridos, uma dádiva, um presente, assim por dizer. Graça é o oposto de méritos. Se você recebe uma dádiva, um presente, você não paga por isso. É uma dádiva. Pela graça sois salvos. E assim a salvação é uma dádiva de Deus. Maria, como todo homem e mulher que um dia é salvo, foi salvo pela dádiva, pela simples e pura graça de Deus. Ela recebeu a graça do perdão, amigos. A salvação é um presente de Deus. Não é resultado dos teus méritos, não é o resultado da tua religiosidade, não é o resultado das tuas boas obras, do teu pedigree de família espiritual. A salvação não é algo que você compra por boas obras. A salvação não é algo que eu adquiro. Não importa quanto exercício espiritual, quanto sacrifício você faz. Por quê? Porque nós nascemos em pecados. E boas obras, bons pensamentos não podem transformar o nosso coração. É a graça de Deus que deve nos ser dada para o perdão do pecado. E isso vem como? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, o Salvador que veio a este mundo para perdoar homens e mulheres de pecados. Como isso foi dado a Maria. O apóstolo João nos diz, 1 João capítulo 1, 9, ouça essas palavras. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, Ele, Deus, isto é fiel e justo para vos purificar e vos perdoar de toda injustiça.
É assim que nós recebemos a graça de Deus, pela confissão a Deus de pecados, pelo arrependimento, pela fé. A Bíblia diz em Romanos 10 que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz no Antigo Testamento, se em teu coração creres em Senhor Jesus Cristo. E Paulo usa essas palavras em Romanos e diz, se em teu coração creres no Senhor, na mensagem, e com teus lábios confessares a Jesus como Senhor, serás salvos, receberás esta dádiva, esta graça. Não há nada em mim, nem em você nesta noite, que nos recomende a Deus. Nós somos homens e mulheres falidos espiritualmente, nascidos em pecados. Nós necessitamos da graça, da misericórdia que vem pela fé somente no Senhor Jesus Cristo somente, em arrependimento diante de Deus. Bem, ela quando buscou a Deus em oração, em arrependimento, se entregou a Deus, clamando por salvação. Então recebeu a maior de todas as graças que um ser humano pode receber, o perdão de pecados, a salvação oferecida. Queridos, esse mesmo perdão, essa mesma salvação é oferecida a você nesta noite pelo Evangelho. Enquanto você está vivo aqui neste mundo, deste lado da eternidade, o Evangelho te chama ao arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Você vem a Ele como um pecador, reconhecendo diante do Senhor os teus pecados, clamando a Ele por perdão e depositando a tua confiança somente no Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo perdão, tão rico e tão gratuito em Cristo Jesus. Nós somos todos pecadores. Muitas vezes nós imaginamos que não somos, porque a nossa ideia e concepção de pecado é errada. Nós achamos que o pecado é roubar um banco, matar uma pessoa, mas a Bíblia nos diz que o pecado está no coração, que todo orgulho é pecado, que toda vaidade é pecado, que toda cobiça é pecado, que toda mentira é pecado, que toda ira, que toda malícia, que todo adultério nos pensamentos, que toda rebelião, que toda autoindulgência, autodeterminação diante de Deus em dizer, não, eu traço o meu caminho, eu tenho condição de comprar a salvação por minhas boas obras. Tudo isso é classificado na palavra de Deus como pecado, porque é rejeitar a salvação de Deus e dizer, eu sou capaz de me trazer ao céu. O pecado está na alma, e o pecado é algo contrário a Deus, e porque Deus é santo, é justo, Ele deve julgar. E assim nós estamos condenados aos olhos de Deus, e a única salvação e solução é aquela que Jesus Cristo veio trazer a este mundo. Pelo seu sangue, por sua vida tão preciosa. A Bíblia diz que aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isto é, o fez um sacrifício por pecadores. Somente Jesus pode perdoar e santificar. E o nosso tempo está correndo, mas esta é a verdade da palavra de Deus. Você deve vir a Jesus enquanto há tempo e buscar nele somente o perdão e a reconciliação. Ouça essas palavras do versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva. Todas as gerações, então, me chamarão de bem-aventurada. Por quê? Porque as gerações seguintes a chamarão de bem-aventurada, feliz, não por alguma coisa que ela fosse em si mesma ou tenha feito, mas pelo que foi feito por ela. Não por alguma perfeição ou mérito próprio, mas porque o Senhor deu a ela a alegria da certeza de salvação e o tremendo dom de ser um instrumento nas mãos de Deus para a vida do Salvador. Queridos, Maria era uma mulher humilde que temia a Deus e que temia a sua palavra. Então ela diz, todas as gerações me chamarão abençoada. Observe que ela não diz, e todas as gerações virão buscar a minha bênção, mas todas as gerações me chamarão abençoada. Maria não podia nem pode abençoar ninguém, porque somente Deus o pode fazer, somente Deus pode perdoar. Somente Deus pode salvar, somente Deus pode responder uma oração. Esses são atributos de Deus, e assim toda oração é dirigida àquele que somente pode conhecer os corações de milhões de seres humanos e dar uma resposta de paz. Observe que Maria também não diz, desde agora todas as gerações me considerarão medianeira, ou comediador, ou mediatrix, ou um objeto de veneração, mas todas as gerações me considerarão uma pessoa que foi abençoada por Deus. Isso é verdadeiro, isso que está na palavra de Deus. Você não encontra nada do tipo contrário a isso em toda a palavra de Deus. O que ela está dizendo aqui é que todas as gerações de agora em diante louvarão ao Senhor pelo benefício que Ele me fez. É isso que ela está dizendo, queridos. Maria
reconheceu o benefício que Deus lhe outorgou. Me fez grandes coisas, versículo 49, porque me fez grandes coisas, o poderoso, observe agora, e santo é o seu nome. Santo é o seu nome. A primeira coisa que ela me fez está no plural, que ele me fez grandes coisas, foi a salvação de minha alma. E a segunda coisa foi esta dádiva tão tremenda. E santo é o seu nome. Santo é o nome de Deus. Maria, se ela pudesse olhar do céu agora, sobre a terra, e milhões de pessoas a chamando de santa, ela se entristeceria profundamente na alma, porque ela mesma declarou que esse pronome de tratamento, santo, santíssimo, somente ao Senhor pertence. Santo é o seu nome. Queridos, a salvação é a maior de todas as graças, a maior de todas as dádivas. Louva ao Senhor. Ela diz, por esses benefícios, por tudo que fez por mim, porque me fez grandes coisas. Se você está buscando a Deus nesta noite, e você deseja conhecer e se aproximar dele, deixe-me dizer isso. A primeira coisa que você deve buscar de Deus é o perdão de pecados e a salvação. Talvez você tenha uma necessidade, um grande problema a ser resolvido e você deseja que Deus te ajude, mas não venha a Deus por causa disso primeiramente. Venha pelo perdão, pela reconciliação e pela salvação, porque foi assim que Maria fez. Então, depois da salvação, ela recebeu instrumentalidade e a bênção de glorificar a Deus e ser um instrumento na mão de Deus. Venha a Deus primeiro pela salvação. Venha como um pecador convicto, arrependido, confessando a Deus e clamando por vida eterna. E assim Deus o faz, porque depois que Ele salva uma pessoa, Ele abençoa. E Ele usa esta pessoa para glorificar o seu nome e proclamar o seu evangelho, e Deus cuida. Talvez você esteja preocupado com algo para o futuro, a velhice esteja chegando. Como é que vai ser para a minha vida? Uma enfermidade, algum problema muito grande. Venha primeiro a Deus para a salvação. Então, depois que você for salvo, os teus pecados foram perdoados, Deus te abençoará, porque Deus cuida dos seus filhos e filhas. A Bíblia diz que Ele é o pai dos órfãos, e veja como Deus cuidou de Maria, mesmo na velhice. João capítulo 19, versículo 25, nós ouvimos essas palavras tão tremendas. O Senhor Jesus Cristo, o Filho humano de Maria, estava ali naquela cruz, concluindo toda a sua missão. Nós lemos em João 19, 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, isto é, João, estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí, João, o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, e desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Veja como o Senhor Jesus providenciou para a sua velhice. José já tinha falecido, os outros filhos de Maria, irmãos do Senhor Jesus Cristo, tinham se disperso por causa da perseguição contra a igreja, e ali estava o Senhor Jesus Cristo cuidando da sua própria mãe, porque quando você vem a Jesus para a salvação, Ele não vai se esquecer de você no futuro, mas venha primeiro para a salvação. Deixe de lado qualquer outra preocupação, considere a tua maior necessidade de perdão. Se você terminar os teus dias hoje, a tua alma estará na presença do teu Criador, como um pecador não perdoado, como um pecador não arrependido, para a condenação, para o juízo de Deus. Venha pela fé a Jesus, para a salvação. Então saiba que as demais coisas serão acrescentadas por Ele. Busque primeiro o reino de Deus, a salvação e o perdão. Nós lemos sobre isso neste período de João aqui. Maria provavelmente com 53 anos, se o Senhor Jesus nasceu quando ela tinha 20, aqui 33 anos de idade, sendo crucificado, já com uma certa idade avançada para a época. José, provavelmente morto, os demais filhos despertos. O apóstolo João a recebe como uma mãe, e ela a recebe com todo respeito como um filho. O Senhor provê para ela. Queridos, e nós vemos como depois ela serve ao Senhor e proclama o Evangelho, porque lá em Atos, no capítulo 1, e no versículo 12... ao versículo 14, nós lemos que Maria se junta à igreja. Lá em Atos, capítulo 1, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ali está, nós lemos, no versículo 12 e o versículo 14, Maria junto com os discípulos.
Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Jesus tinha ascendido ao céu do monte das Oliveiras. E entrando, subiram ao cenáculo, uma sala muito grande, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. E todos estes, observe, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus. Ali estava ela servindo a Cristo, proclamando o Evangelho, orando e rogando a bênção do Senhor. Você vem a Cristo como um pecador, uma pecadora, a um Deus que perdoa pecados. Ele te transforma, Ele te salva, Ele te dá um novo coração. Então Ele te usa como um vaso santificado em suas mãos para proclamar as glórias de Cristo, para proclamar o seu louvor. Aqui está ela, queridos. Se você vem a Jesus Cristo para o perdão, você terá tremendos privilégios também depois, mas você deve vir por causa do juízo de Deus sobre o pecado e por causa desse imenso convite de perdão e salvação que há em Jesus Cristo. Bem, nós corremos para o final. Maria foi tremendamente abençoada por Deus ao ser escolhida como a mãe humana do Salvador, o canal pelo qual viria o Salvador a este mundo. Mas se você buscar a Deus nesta noite, ainda embora Maria teve a tremenda bênção de ter o parentesco sanguíneo com o Senhor Jesus Cristo, você também receberá uma bênção imensa de ser um filho de Deus, um irmão e irmã de Cristo Jesus, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 46, nós entendemos essa verdade. Mateus, capítulo 12, versículo 46, ouça essas palavras. O Senhor Jesus Cristo estava pregando e ensinando, e Mateus, o evangelista, nos diz, no versículo 46 de Mateus, capítulo 12, essas palavras. E falando ele, Jesus, ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo, desejando falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que então estão ali fora, a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Observe essas palavras de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falaram, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Queridos, você vindo a Jesus Cristo e obedecendo este chamado de arrependimento, a vontade do Pai é esta, você se torna um filho de Deus. Nem todo ser humano é um filho de Deus. Nós somos criaturas, criados por Deus. Filho de Deus é um só, Jesus Cristo, e nós somos feitos filhos e filhas de Deus pela adoção em Jesus Cristo, pelos seus méritos. Você receberá este relacionamento íntimo com Cristo, um irmão, uma irmã, um filho de Deus. Você sabe qual é a vontade do Pai? Jesus Cristo diz, aquele que faz a vontade de meu Pai, deixa-me te dizer, está lá em João 6,40, e a vontade daquele que me enviou é esta, que creiais no nome do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para você nesta noite, que você creia em Jesus. Crer é reconhecer que salvação é só em Cristo. Crer é ver a si mesmo como a Bíblia te descreve e me descreve, como um homem, uma mulher, um pecador diante de Deus. Crer é ver a separação entre eu e Deus por causa de meus muitos pecados. E crer é como Maria fez, submeter-se a Deus, vindo a Ele, confessando os teus pecados e clamando por vida, clamando por salvação. Crer é obedecer, é se entregar. Oh, queridos, está tudo aqui. E é por isso que ela adora ao Senhor no versículo que nós lemos, 46 de Lucas. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O meu espírito se alegra nele. Será que você pode fazer a mesma coisa nesta noite? Será que Deus já se tornou teu Salvador? Ou ele é meramente um Deus distante? Será que você pode dizer, Deus, Salvador meu, porque você veio a Ele pela fé, diante dele em oração, em arrependimento? Você deve fazer isso. Você deve fazer isso porque isso é um comando e um convite de um Deus que não pode mentir, porque é necessário,
porque nós precisamos do perdão de Deus e da salvação do Senhor. Querido, como nós agradecemos e louvamos a Deus, primeiro por ter salvo Maria, e depois por ter usado ela como um exemplo tremendo, e por meio dela como instrumento de trazer o Salvador a este mundo. Você deseja honrar a Deus? Deixe-me terminar com essas palavras. Você deseja agradar a Deus? Você deseja respeitar Maria? Então eu te digo nesta noite, faça aquilo que Maria disse que deve ser feito. Lá no Evangelho de João, eu gostaria de concluir com este versículo. No capítulo 2, no versículo 5, nós temos as últimas palavras proferidas por Maria na terra, registradas na Bíblia. João capítulo 2, e nós lemos aqui no versículo de número 5. Este foi o primeiro milagre de Cristo Jesus. Nós terminamos aqui. O Senhor não tinha se revelado ao mundo ainda, aquela festa em Canaã onde Ele transforma a água em vinho. João capítulo 2, essas palavras, versículo 1, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, disse a Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Uma repreensão de amor do filho. O meu momento não chegou de me revelar ao mundo com poder. Agora observe as últimas palavras de Maria registradas aqui. E a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto eles vos disser. Se você deseja honrar a Deus e a palavra de Deus, este é o comando de Maria para você nesta noite. Faça tudo aquilo que Jesus te disser, e Ele te diz, arrependa-te. Creia no Evangelho. Venha a Ele somente para a salvação. Ouça essas palavras. Façais tudo o que Ele vos disser. As últimas palavras de Maria. Honrando a Cristo. Enviando as pessoas não a ela mesma, mas ao Salvador que veio a este mundo para reconciliar e trazer de volta a Deus aquilo que se havia perdido. Queridos, observe essas palavras. Considere este cântico e este comando. Considere a si mesmo. Maria considerou no versículo 48 a sua baixeza, isto é, a sua necessidade, a sua humildade no coração, indigna, mas ao mesmo tempo agraciada, e nós devemos fazer o mesmo. Não há nada de digno em nós, somente Deus pode nos fazer. Considere a si mesmo, como ela se considerou no versículo 48. Versículo 50, ela fala sobre misericórdia, no capítulo 1 de Lucas. Clame a Deus por misericórdia, clame a Deus e se entregue. Venha em arrependimento e creia. Então recorde-se dessas palavras. Tudo o que Ele fizer, isso façais. Aonde você estará amanhã? Aonde você estará quando a luz deste mundo se apagar para você? E quando Deus te chamar por nome para vir à presença dEle e prestar contas, como uma pessoa salva e perdoada, uma pessoa que depositou a fé somente no Senhor Jesus em arrependimento, uma pessoa que viveu uma mera crença, não baseada na palavra. Queridos, é muito fácil descobrir. Quando uma pessoa é salva, ela recebe de Deus a certeza de salvação. Um novo coração, uma nova pureza, uma nova alegria, a descoberta da oração e de resposta de oração, um novo caráter. Então essas coisas se tornam tão grandes, tão tremendas, que você não consegue se conter, e você, como Maria, louva e agradece e exalta ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Venha a Ele, venha pela fé como um pecador a um Deus que perdoa pecados. Entregue-se, creia e seja salvo. Deus te abençoe.